Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer e qualquer horário que você esteja nos ouvindo e nos vendo. Meu nome é Tássio Santana, sou apresentador do Papo Podcast. Nós estamos aqui hoje retomando mais uma temporada do Papo Podcast, com um assunto hoje que é de suma importância para você que está nos assistindo, que fala sobre a atividade física para o corpo e para a mente. O Papo Podcast é um oferecimento do Cartão do Empresário, o seu maior clube de benefícios para empresários do estado de Pernambuco, onde você encontra mais de 1.070 pontos de desconto no Brasil inteiro. E sem sombra de dúvidas, nós temos vários parceiros, tanto na área de saúde, estética, automóvel, educação, lazer, entre tantos e tantos e tantos outros. Acesse www.cartãodoempresario.com.br. Conheça esses e também os nossos novos parceiros, que sem sombra de dúvidas aí vão trazer muitos benefícios para você. A gente está aí com a Drogazil entrando em todo o país, então você que é cliente do Cartão do Empresário, a partir de hoje, você consegue um desconto exclusivo lá na compra do seu medicamento, lá na Drogazil. E também quem é mais o nosso novo parceiro, também a Oca Gym e a Oca Box, lá na Tamarineira. Você que é cliente do Cartão do Empresário, quer praticar atividade física, quer melhorar sua autoestima, seu bem-estar, dá uma chegadinha lá na Oca Gym e Oca Box, que tem um desconto exclusivo do Cartão do Empresário para você. E sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo hoje falando sobre atividade física. Eu estou aqui com 3 profissionais da área, super competentes aqui, que têm uma autonomia bacana para falar com vocês, que é o nosso amigo e parceiro do Cartão do Empresário, Cadu Lago. Sejam muito bem-vindos, Cadu. Tássio, obrigado pelo convite. Queria dar bom dia para os convidados, para a Beth, para a Lê. Prazer estar aqui. Vou apresentar um pouquinho sobre quem eu sou. Eu sou nutricionista, tá? Formado pela Anasal. Antes de fazer nutrição, eu me formei em biologia, então sou biólogo também, formado pela Federal Rural, Pernambuco. Estou atuando em clínica já faz 1 ano e meio, tá? E minhas áreas de atuação é clínica funcional e também área de esportiva. Tá? Então, o público que eu atendo lá no consultório é mais um público querendo emagrecimento, querendo hipertrofia, né? Muitas vezes as duas coisas junto, né? Querendo milagre. Todo mundo quer muito. Exatamente. Fazendo pouco. Exatamente. E realmente é um nicho, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. A gente consegue ver um resultado muito interessante, né? A curto prazo e a longo prazo também. E obrigado mais uma vez pelo convite. Que bom, seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente vai bater um bate-papo aí com o Cadu, aí falando um pouquinho sobre a questão clínica, a questão da alimentação, da importância da alimentação na questão da saúde, para o corpo e para a mente também. E aí eu estou com a Alexia, que a Alexia seja muito bem-vinda. A Alexia é educadora física lá do SESC Santa Rita, mas também conta aí um pouquinho do teu profissional, Alexia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Sou formada em Educação Física, sou profissional de Educação Física e licenciatura e bacharelado. Trabalho com crianças em uma escola particular, trabalho no SESC com alongamento, ginástica multifuncional, com Met Pilates. É uma vivência única, bem diferente, com idosos, pessoal da área do trabalho, bem diversificado, que encanta todos os dias, seja lá de forma bem abrangente nas questões de saúde. Que bom, coisa boa. Já a gente vai bater um papo contigo, Alexia, para explorar aí mais um pouquinho esses projetos lá do SESC. E eu estou com a Elisete Maciel. Elisete, seja muito bem-vinda. Elisete é psicóloga, tem um projeto lindo, maravilhoso, é voluntária. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você aí pra gente, Elisete. Seja muito bem-vinda. Bom, primeiramente, obrigada, né? Bom dia para todos, obrigada, Tássio, pelo convite. Eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, já há 18 anos. Também sou neuropsicóloga, atuo na área com autismo e pessoas idosas, onde a gente trabalha muito a questão das motivações, né? Das autoestimas e dos cuidados com relação tanto à saúde física e mental e nutricional, porque são 3 campos que precisam estar unificados. Quanto à minha atuação, eu trabalho em consultório privado, fazendo avaliação bariátrica, psicológica, neuropsicológica e também no SESC de Santo Amaro, no Rio de Santa Rita, com palestras e sistemas de reabilitação ou estimulação cognitiva, que é para trabalhar a questão da memória e como é que eles estão se adaptando com esse novo processo com relação ao envelhecimento e estimulando eles também a não ficarem parados na questão da sedentariedade, porque chegou ao envelhecimento.
E eu espero contribuir, né, com esse diálogo maravilhoso aqui, com nós quatro, que possamos trazer para o nosso público informações pertinentes e que todo mundo entre nesse novo mundo, né, que é o mundo da tríade da alimentação saudável, a educação física e a memória. Obrigada. Coisa boa. Hoje a gente vai já começando explorando aí um pouquinho da questão da alimentação, né, Cadu? A importância da alimentação dentro do quesito de atividade física para o corpo, para a mente, para o cognitivo do ser humano. E aí eu queria saber qual a importância que a alimentação física, uma boa alimentação física balanceada, ela tem na prática de atividade física. Conta aí pra gente. Tássio, essa é uma pergunta muito legal, né? Eu até costumo fazer uma analogia lá no consultório, quando estou com os pacientes, que é o seguinte: o corpo da gente é como se fosse um carro, né? Uma máquina. E ele vai operar em cima do que a gente der para ele. Então, se a gente der comida muito rica em açúcar, gordura saturada, esses alimentos, né, muito embalados, né, que a gente encontra em supermercado, ele vai operar de um jeito. E se a gente der comida de qualidade, uma comida limpa, uma comida nutritiva, ele também vai, né, se comportar de um outro jeito. Então, quando a gente fala de atividade física, é muito comum as pessoas pensarem em carboidrato, em proteína, em gordura, só que a alimentação ela vai muito mais além disso, né? E a gente, como nutricionista, a gente se preocupa também em ofertar para o paciente o que a gente chama de micronutrientes, saindo um pouquinho só desse âmbito dos macros, né? Mas a gente também ofertar uma quantidade interessante de minerais e vitaminas que é importante para o exercício físico. A gente na nutrição tem um lema muito legal, muito interessante, que é desembale menos, né, e descasque mais. Né? Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Para apostar realmente em alimentos que vêm da terra, alimentos naturais, né, em frutas, verduras, legumes. Nos finais de semana, obviamente, não precisa deixar de comer aquela comida que você gosta, aquela guloseima, mas que a gente tenha como hábito, né, e como base da nossa alimentação alimentos naturais, alimentos verdadeiros, alimentos ricos, né, em nutrientes. E aí, quando a gente fala de atividade física, quando a gente fala de esporte, é muito fundamental que a gente realmente invista nisso daí. Justamente porque esses alimentos, eles não vão dar só pra gente os macros, né, o carboidrato, que é uma fonte importante de energia, a gordura, né, que participa de vários processos, inclusive da produção hormonal, que é importante para a prática da atividade física, a proteína também, né, que tem uma importância metabólica muito grande. Nós somos seres proteicos, a gente precisa de uma quantidade muito boa de proteína, e quando a gente fala de ganho de massa, ela também é muito importante, mas também, né, prestar atenção nesses micronutrientes que são muito importantes. Então, a alimentação natural, fruta, verdura, legumes, uma alimentação limpa é o que a gente sempre preconiza. Coisa boa. E Alexa, eu queria saber aí um pouquinho de ti, para a gente começar a explorar aí essa tua visão, um pouquinho aí quanto a questão de atividade física, né, como educadora física, a questão, como é que a alimentação, aliada ao que Cadu falou aí, ela pode ajudar na questão da prevenção de lesões. O que é que tu observa aí dentro do teu campo profissional, já de vários anos aí que tu vem tendo de atuação, a importância que a alimentação tem dentro dessa prevenção de lesões aí, que ajuda também? É importante associar a alimentação junto com o exercício, porque trabalha a questão ósseo-articular, a musculatura de uma forma geral. Porque se você tiver problemas, diabetes, hipertensão, que são bastante frequentes hoje em dia na sociedade, vocês acabam desgastando mais ainda a musculatura. Então, é necessário fazer fortalecimento, é necessário realmente treinar, fazer exercícios regularmente para poder, aliado com a alimentação, essa alimentação saudável que Cadu comentou, poder se sentir bem, né? Ter o bem-estar, ter uma qualidade de vida melhor. Perfeito. É isso aí. Ô, Elisete, deixa eu te perguntar aí também, já explorando um pouquinho na questão da psicologia, né? E como é que a questão da atividade física, Elisete, ela pode ajudar no campo mental também, para o ser humano? Tem várias formas. Uma das formas que a gente precisa, até mesmo aqui nesse momento, colocar uma diferença é de que a atividade física ela não requer só a questão motora. Muitas vezes pensa em atividade física como exaustão. E precisa quebrar isso a nível, né, da questão da psicologia e colocar isso como algo motivador. Quando a gente faz essa junção da alimentação com a atividade física, a gente tem que perceber que a partir do momento que a gente se alimenta, a gente está levando nutrientes para o nosso cérebro.
e automaticamente também para o nosso corpo. Então, por exemplo, se aquela pessoa tem um refluxo e aí ela vai jantar às 18 horas, tudo bem, ela pode ter um índice de que ela não tem um comprometimento no sono. Mas se ela por um acaso vai jantar às 20 horas, 22, consequentemente ela vai ter uma dificuldade, né, para dormir. Consequentemente ela vai ter uns problemas maiores a nível de memória, porque o sono vai estar comprometido, o corpo dela vai estar comprometido, ela vai ter outras questões de inabilidade motora com relação a estar dormindo mesmo, tá? Então é muito complicado a gente pensar assim que a psicologia não tem muita referência na questão da atividade física e da memória, mas a gente precisa colocar em ênfase que para ter esse ganho eu preciso ser motivado. Sim. E essa motivação começa pelo ambiente educacional, começando em casa. Que coisa boa. E aí eu já acho que até Cadu pode até explorar um pouquinho disso, porque a questão da alimentação, ela causa, querendo um impacto tão grande no cognitivo da pessoa, que eu vou tirar um exemplo por mim. Os dias, a gente teve um protocolo já, né, eu já tive um protocolo já de aeróbio jejum, de fazer alguns jejuns intermitentes. E é muito interessante como a falta da alimentação, ela prejudica até no cognitivo, como você está falando agora. Né? E aí é muito interessante, até porque quando chega até no final do dia, então você está assim exausto da cabeça. E você consegue começa até a esquecer algumas coisas simples. Feito hoje eu saí de casa, querendo ou não, não me alimentei bem, e aí já saí esquecendo algumas coisinhas assim. Esqueci a camisa, que eu ia vir hoje apresentar aqui. Deixei em casa, então tive que voltar para casa para pegar de novo. Então, para você ver que a falta de alimentação impacta muito nisso, né, na questão do cognitivo também. Eu queria que Cadu falasse um pouquinho aí dessa questão da importância de você se alimentar bem para a ajuda do cognitivo e da memória da pessoa. Perfeito, Tássio. E assim, antes de a gente entrar nessa pauta, a gente até estava conversando, né, eu e as meninas, você também um pouquinho antes do podcast, que quando a gente fala de mudança de hábito, fala de estilo de vida, existe sempre o que o paciente, que o indivíduo ele está fazendo, o ideal, que é o que a gente passa anos estudando e vendo na literatura, e o possível, né? E qualquer processo de mudança, ele é multifatorial, né? Então, quando o paciente ele chega querendo emagrecer, seja um paciente pós-bariátrico, seja um paciente que quer hipertrofia, enfim, independente do objetivo, não é só alimentação, não é só treino, é tudo junto, não é só acompanhamento psicológico, mas tudo precisa ser feito de uma forma sinérgica para que aquele paciente ele consiga ter êxito naquele resultado que ele quer, né? E principalmente, por exemplo, quando a gente fala de emagrecimento, não é só fazer uma restrição calórica, né? Às vezes o paciente, quem está acima do peso, quem está obeso, com obesidade grau 1, 2, 3, não está naquele estado porque quer, né? Tem um fator emocional muito presente, né? Muito importante ali. E isso que você falou, né, do jejum, muita gente acaba fazendo jejum de uma forma muito errada, né? Primeiro que o jejum, ele não é uma estratégia de emagrecimento, tá? Já começa daí. A gente utiliza o jejum para uma reprogramação metabólica e a consequência desse jejum acaba sendo emagrecimento porque a gente faz uma restrição calórica. Mas o jejum, inclusive, ele é utilizado, quando bem feito, tá? Para melhora de performance cognitiva. Porque veja que o jejum é uma estratégia que a gente induz o paciente a um estado de estresse, né? E a forma como o paciente ele vai reagir depois à reprogramação e ao rearranjo metabólico que o cérebro e o corpo vai fazer pós-jejum é que vai aumentar a neuroplasticidade, a performance cognitiva, e é isso que a gente busca. Sem falar dos outros benefícios também que o jejum ele traz para o paciente, para quem faz, tá? Então, quando a gente vai um pouquinho para o âmbito do exercício físico, por exemplo, o jejum ele é interessantíssimo quando a gente fala, por exemplo, de biogênese mitocondrial. O que é isso? Cada um não está entendendo nada. Então, ó, se vocês voltarem um pouquinho, né, para o tempo do ensino médio, o que é a mitocôndria? Mitocôndria, ela é uma organela, né, uma estruturazinha pequena que a gente tem lá na célula, que é responsável pela produção de energia. Então, quando a gente não tem uma mitocôndria bem funcionante, o corpo da gente está fadado ao fracasso, né? Porque a gente complica, por exemplo, sensibilidade à insulina, a gente complica, por exemplo, a queima de gordura, né, a performance cognitiva também. Então, eu acho que quem está muito dentro desse contexto aí, né, de vida saudável, de nutrição, que vê muito profissional falando, já deve ter ouvido falar um pouquinho dessa mitocôndria e o quão importante é a gente associar estratégias, né, e aí não só tem, obviamente, o jejum intermitente, para a gente melhorar esse funcionamento mitocondrial, tá? Então, assim, todas as estratégias elas precisam ser feitas com parcimônia, precisam ser feitas de uma forma bem orientada, tá? E
Desculpa, Tássio, a pergunta que eu acabei falando tanto e eu esqueci. Era para justamente saber como é que a questão da importância na alimentação, uma alimentação rica, ela causa de impacto no cognitivo das pessoas, no funcionamento, né, cognitivo. Perfeito. Aí ele começou a falar uma coisa extremamente importante, né? Quando a gente fala de alimentação nutritiva, quando a gente se alimenta, na verdade, a gente está levando nutriente para esse cérebro. Só que muitas vezes esse nutriente ele acaba não chegando por uma série de fatores. E um fator que implica muito o declínio da performance cognitiva é a inflamação. E a Lei falou, né, muito bem de algumas patologias crônicas. Então, hoje a gente tem uma epidemia, né, de obesidade, de diabetes, de hipertensão. Eu estou recebendo muito lá no consultório, por exemplo, mulheres com endometriose, mulheres com SOP, que é a síndrome do ovário policístico, tiroidite de Hashimoto. Então, todos esses quadros clínicos, eles inflamam o paciente, né? Eles induzem um quadro que a gente chama de inflamação de baixo grau. Né? É como se você não sente muitas vezes, às vezes você tem alguns sintomas, né? Como por exemplo inchaço, dor de cabeça, um probleminha na hora de dormir, e essa inflamação ela embaralha com o corpo da gente todo, né? Inclusive com a saúde do nosso sistema nervoso central, com o nosso cérebro, né? Então, pensando numa melhora de foco, de concentração, uma saúde cerebral, o que é importante? Comer bem, né? Uma alimentação que seja extremamente anti-inflamatória. A prática da atividade física tem uma importância muito grande nesse processo, né? Principalmente na redução da inflamação, como também para a gente dar uma relaxada, né? Para quem tem ansiedade, para quem vive naquela correria, é importante, porque é um momento que você está ali presente, você não pode estar muito disperso. E é isso, apostar em estratégias e hábitos anti-inflamatórios e reduzir o que está inflamando seu corpo, porque não adianta a gente entrar com suplementação, entrar com alimentação e não estar eliminando os gatilhos. Ô Alexa, e já puxando aí para o campo da atividade física, ela causa também, a prática de atividade física, ela causa um bem-estar nessa questão cognitiva também, não é isso? Isso. Antes de começar a te responder, vou só dar uma ênfase em relação a isso. A atividade física é diferente do exercício físico. A pessoa fala assim numa parte comum, mas atividade física é qualquer coisa que você tiver, varrendo uma casa, subindo uma escada, empurrando algum móvel. Isso é uma atividade física. Nossa, mas às vezes as pessoas confundem, é natural. Para exercício físico tem que ser alguma coisa realmente combinada, alguma coisa mais detalhada, algo que realmente seja regular para você manter. Por isso que o pessoal vai para academia, faz treino funcional, vai para natação, porque são coisas que realmente têm um planejamento, isso, né? Um planejamento. E tua pergunta, desculpa. E aí, querendo ou não, a prática de atividade física regular, ela tem um impacto positivo nisso. Isso, tem um impacto positivo, sim. Muito positivo. Porque as pessoas, às vezes, elas, como o Cadu comentou aqui, a questão da ansiedade, do estresse, que hoje em dia está presente, mas por conta da pós-pandemia, que ainda tem uns traços. E, querendo ou não, as pessoas acumularam muito essa questão da depressão, que a Elisete pode falar com mais propriedade do que eu, essa parte da ansiedade, depressão. Chega muitos alunos dizendo... Tenho até um relato de um aluno que disse, eu sou muito depressiva, eu moro sozinha, às vezes meu filho vem visitar. Aí ela resolveu fazer Pilates como uma opção para trabalhar em grupo, e porque ela se diverte, ela não falta a uma aula. É um relato bem interessante, ela disse que está bem feliz, que já está diferente, e ela está com 3 meses só, ela começou faz 3 meses esse processo aí de mudança de vida, né? É uma qualidade de vida diferente que ela está iniciando. Isso é muito impactante também, pelo seguinte fato, e aí eu vou dar meu relato pessoal, né? Eu, por exemplo, tive uma consulta com um neuropsicólogo, né, psicoterapeuta também, e ele falou o seguinte, na minha análise, né, de perfil, de um curso que eu tinha feito no Sebrae, eu ganhei uma consultoria, e ele era um psicólogo que fazia parte dessa atividade que a gente estava fazendo lá, e ele me atendeu, ele chegou até para mim e disse, ele disse, bom, tu é muito sozinho, mora só em Recife há muitos anos, há 12 anos, tem poucos amigos, tem um campo social muito pequeno. Você faz atividade física? Aí eu disse, faço. Mas você faz o quê? Você faz musculação. Ele disse, então você escuta música? Eu disse, escuto. Ele disse, então você bota o fone de ouvido, faz o seu exercício ali quietinho, no seu quadrado, não mexe com ninguém, não bola com ninguém. Eu disse, é isso mesmo. Aí está o problema.
A partir de hoje, comece a tirar o fone de ouvido, a ter percepção das pessoas que estão ao seu redor, a ter percepção do exercício físico que você está fazendo, para você ter mais foco, estar mais engajado. E eu vou dar mais uma dica. Você que é muito sozinho, tente experienciar, sair da musculação e ir para uma atividade em grupo. Tente fazer um crossfit, funcionar na praia, um grupo de corrida, de ciclismo, de qualquer coisa, para você começar a interagir mais. E aí foi que há 5 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer o crossfit e ingressar nessa atividade física que até então eu não conhecia. Eu achava que o crossfit era aquele povo que levantava a barra, que ficava louco, que pegava uns 100 quilos de cada lado e que todo mundo ficava muito doido. E, na verdade, eu vejo pessoas até de mais idade praticando a atividade. Lógico, com suas limitações, com seus cuidados, profissional de educação física acompanhando bem de perto aquela pessoa. E hoje eu dou meu depoimento nas minhas redes sociais que eu não vivo sem, porque se tornou algo como para a sua aluna prazeroso. Se tornou algo no meu cotidiano que fez bem para a minha mente, fez bem para o meu corpo, fez bem para a minha saúde, né? E aí, Elisete, é muito interessante quando a gente vê a importância da pessoa escolher uma atividade física que ela gosta, né? Até para a questão de autoestima, psicológica, eu queria que tu falasse aí um pouquinho disso. Porque não só tem crossfit e musculação, tem outras coisas. Eu vou falar agora um monte de coisa e quebrar alguns protocolos aqui. Primeiro, não se sinta mais sozinho, já está aqui com nossos quadros, tá? Seja bem-vindo para seus novos amigos. Cadu trouxe coisas bem importantes, você também trouxe com o seu diário, com o seu discurso aqui, né? Sua fala. Se você não. Seu jejum intermitente, né? Essa alimentação, ela vai influenciar na sua memória, no seu cérebro de alguma forma. Sim. E aí muitas vezes você vai ao médico e pensa ter algum sintoma, do qual não é um sintoma gerado pela questão da alimentação. Né? Aí você passa, não, eu estou esquecido, eu estou com labirintite, eu estou com isso, aquilo, e você começa a pensar em uma doença propriamente dita, e não necessariamente a sua questão da sua alimentação. Quando eu vou falar agora um episódio comigo, eu passei uma época com muita dor na coluna, e o médico me atendeu, você faz o quê? Nada. Aí ele vou passar um raio-x, passou o raio-x, quando eu trouxe de volta, ele prescreveu Pilates. Doutor, o seu problema é a atividade física, vai fazer Pilates, minha filha. Você está nova, não sei o que. Então, a percepção quando eu fui para ele é que ele ia me colocar algum medicamento e que eu estava de fato doente. Isso é um ponto. O outro ponto é que vocês sabem, porque, né, o Covid, né, a pandemia, ela teve o maior índice, né, de óbitos foram pessoas idosas. Devido a quê? Devido à ansiedade, devido à labirintite, devido a doenças, né, que são características, né, diabetes, né, problemas de vários. Então, a pandemia trouxe um alerta para a gente do quanto, se essas pessoas idosas estivessem no meio da educação, uma estrutura desde o nascimento, né, partindo da amamentação, a alimentação saudáveis, o quanto isso poderia melhorar o desempenho dessas pessoas idosas dentro da pandemia. Esse é fato. A memória da gente, ela é neuroplasticidade, né? E ela é trabalhada dentro do ambiente. Se eu tenho um ambiente onde ele não me proporciona algo bom, eu não vou conseguir ter algo bom, né? Quando você mora sozinho, eu também moro sozinho. E às vezes é muito ruim você chegar em casa e ter que fazer comida. Então você vai o quê? Pega um pão, né? Vai para pega uma coisa comida mais fácil que tiver. Exatamente. Por quê? Porque fazer uma comida é diferente. Mas se você pega um dia na semana e faz um monte de comida, bota na geladeira, você vai ter, sabe? Então, isso é um policiamento, e eu digo muito mais. Atividade física, alimentação e a questão neurológica enquanto memória, é o cérebro, escolha. O que é que você escolhe? Como é que você quer envelhecer? Como é que você quer dar continuidade ao seu processo enquanto ser humano? Eu conheço pessoas idosas de 60 e poucos anos que têm um corpo maravilhoso, mas por quê? Porque ela tem uma rotina. Mas a gente tem que pensar em rotina como algo bom. Isso. E não rotina como algo ruim. Porque o que é ruim eu não quero. E se eu não quero, eu posso me adequar às coisas melhores, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a mudar o pensamento das pessoas nesse sentido. Inclusive, né, você mudou, você escolheu o crossfit. Eu não gosto, eu não faria, né? Eu prefiro 1000 vezes uma caminhada, um pilates, mas eu me identifiquei com isso, se identificou. As identificações, ela pode ser
diferentes. Mas o objetivo é único, que é o melhor, né? Você estar bem. Acho que é isso. E por isso que é importante você escolher tanto uma atividade física que você se sinta bem. Se sinta bem. Tem gente que ama pedalar, tem gente que ama nadar, tem gente que gosta de correr, tem gente que, enfim, gosta de fazer várias coisas, funcionar na praia, tem gente que também gosta de fazer a musculação lá quietinho, sozinho, sem interagir com muita gente, mas é importante que, né, Alex, a pessoa encontre uma atividade física que ela gosta de fazer, né? Isso. Só para completar, eu tenho uma irmã que vai fazer 60 anos agora e ela escolheu, sabe qual é a educação física, atividade física para ela? O exercício físico, né? Ela escolheu surfar. Eita, coisa boa. E ela tá surfando, ela surfa lá em Bairro Novo, em Olinda, os sábados, tem foto dela, tudo. Ela está se sentindo super bem, então ela escolheu o bike e escolheu surfar. Então, é essa identificação, entendeu? Se você se identifica com algo, você escolheu, você tem que ir fundo, porque você vai se sentir motivado em todas as formas. Acordar bem e dar bom dia. Que bom. É super importante esse relato de Elisete, porque às vezes chega aluno, eu vim hoje aqui para saber como é que é a aula de alongamento, a aula de ginástica do Pilates, porque eu não conheço, e o médico disse que eu tinha que fazer algum exercício. Aí eu disse, certo, mas eu sempre procuro, isso é com todos os meus alunos, eu sempre procuro conversar com eles para saber um pouquinho do perfil deles antes de qualquer coisa. Aí chega assim, o que é que você me indica? Eu disse, vamos conversar. Aí, como é que é? Eu tento ver um pouco do histórico familiar. Ó, na família tem alguém que é hipertenso, que é diabetes. Aí, meu pai, a mãe, irmão, algo desse tipo. Aí, vou começando a puxar. Não, tenho problema de saúde, não. Aí, não, mas toma algum remédio? Tomo. Aí, eu vou conversando, né? Não tem problema de saúde, não. Mas aí, começa a aparecer aos pouquinhos, conversando, eles vão se soltando, aí você vai ver no perfil do aluno. Você vai conhecendo seus alunos e aí você vai ver como é que ele se enquadra melhor através de uma conversa no melhor exercício para ele. Às vezes não é sempre, às vezes dá um trabalho em relação a isso, a gente pede para eles fazerem uma aula experimental para ver se eles gostam, se realmente é aquilo que eles estão procurando. Se não, a gente dá outra opção e eu tento fazer dessa forma com os alunos e eles se sentem bem. Olha, e eu acho que a palavra de ordem é começar. Exato. Né? Eu vou até também quebrar os protocolos, vou falar para o pessoal que estiver assistindo o seguinte, se disserem para vocês, vocês são obrigados a fazer A, B ou C, ou academia, ou surf, ignorem e comecem. Porque assim, uma coisa que eu vejo muito lá no consultório, eu recebo muitos pacientes que não têm o hábito de fazer nenhum tipo de atividade física. E qual é o meu objetivo com um paciente desse? Ele pode até precisar de uma musculação, seja um paciente idoso ou um paciente que de fato precisa daquele exercício resistido. Mas se ele não gosta daquilo ali, eu quero que ele faça algo que seja a porta de entrada. Nem que seja uma caminhadinha. Porque se ele sentir prazer, ele vai procurar lá na frente algo que realmente seja o essencial. Né? E aí eu volto um pouquinho para até o que eu falei logo no comecinho da conversa da gente, né? Que existe o que o paciente faz, existe o ideal e o possível. Então, se o possível para ele, nesse primeiro momento, não é fazer o ideal, que ele faça o possível. Né? E que depois ele vá caminhando para o ideal. Então, se a gente pensa no paciente idoso, que existe um processo, né, de perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, né, que é intrínseco da idade, e que a gente sabe, ó, você tem que fazer musculação, e é aquele paciente que não vai fazer de jeito nenhum, cara, então, manda ele subir uma escada, manda ele fazer qualquer coisa, mas que seja uma porta de entrada para que talvez no futuro, quando ele sentir o gostinho, que ele voltar para você e tiver aquele resultado, aquilo ali vai dar um gás, né, para ele. Então, acho que esse é o mais importante, a pessoa começar a fazer alguma coisa, né? Sair do sedentarismo e se movimentar de alguma forma. É verdade. É verdade. E aí, só dando uma pausa aí no bate-papo da gente, eu queria até conversar com o público que está em casa, né? Você que está em casa, que é cliente do Cartão Empresário, a gente tem vários parceiros para você estar cuidando da sua saúde. Então, o Cartão Empresário hoje ele tem desde drogarias até o próprio Cadu Lago, que está aqui conosco, que é o mais nosso novo parceiro, né, enquanto nutricionista, está aí com desconto exclusivo para você que está nos assistindo, para você que quer começar a ter uma qualidade de vida melhor, quer ter um acompanhamento nutricional exclusivo, Cadu Lago está aí disponível com um mega desconto para você. Depois acessa lá, cartãoempresário.com.br ou baixa o aplicativo, que lá você vai, busca lá pelo nome dele, você vai encontrar lá a condição e oferta, né, Cadu? Vai ter um acompanhamento maravilhoso, sem sombra de dúvida, vai melhorar a tua autoestima, vai melhorar o teu bem-estar. Sem sombra de dúvida, a gente também tem outros parceiros, né, dentro do Cartão do Empresário para você cuidar da sua saúde. A gente tem as próprias academias do SESC, né, tem as clínicas do SESC também de odontologia, de psicologia, tem outros projetos lá no SESC também. A gente também tem a OCA que é mais um novo parceiro nosso também, de academia e de boxe e crossfit.
Então, você que está querendo começar uma atividade física, procure os nossos parceiros, acesse cartãoempresário.com.br e veja esses e outros parceiros também. Mas voltando ao nosso bate-papo aí de alimentação, né, Cadu, tem alimentos que são muito importantes que a gente consuma depois de uma prática de atividade física. Queria que tu desse umas dicas para as pessoas de casa, que tipo de alimentos são esses, importantes para se consumir. Tássio, eu vou mais uma vez um pouquinho além dessa tua pergunta, porque a gente também precisa considerar o que o paciente ele come antes do treino, tá? Vai ser tão importante quanto o que ele come dentro do treino, entre o treino e também depois, tá? Por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa, muita gente, inclusive você, gosta muito, né, de utilizar alguns pré-treinos antes da atividade ou então do esporte, e aí a gente pensa sempre nessa perspectiva de algo que dê energia. Então, uma coisa que eu queria pontuar, pré-treino, ele começa do que você comeu até 24 horas antes daquela atividade ou antes do esporte, tá? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma corrida, tá, em jejum de manhãzinha, faz uma refeição legal antes, né, com carboidrato legal, rico em fibra. O bacana é fazer antes ou fazer, por exemplo, na noite anterior? Se a pessoa faz devagar, se a pessoa faz de manhãzinha. Pronto, boa pergunta. Se o paciente, se a pessoa, o indivíduo, ele for fazer, por exemplo, umas 5 horas da manhã, uma corridinha de média intensidade, e ele gosta de fazer em jejum, por exemplo, eu gosto de correr de manhã em jejum. Quando se eu for comer muito pertinho, então logo de manhã eu passo mal, me sinto enjoado. Então é interessante que eu faça uma refeição robusta na noite anterior, umas 8, 9 horas da noite, com carboidrato complexo, rico em fibra, então uma batata doce, um inhame, uma macaxeira, um cuscuzinho, que a gente gosta, com um pouquinho de aveia, fica uma delícia, fica a dica aí pra vocês, tá? Faça um cuscuz com aveia, fica muito legal, a gente consegue reduzir o índice glicêmico também do cuscuz. E aí você pode fazer esse treino de jejum no outro dia. Então, quando a gente pensa num pré-treino, a gente pensa numa perspectiva de dar energia para a pessoa. E quando a gente pensa num pós-treino, a gente pensa tanto na recuperação, né, quanto no processo de reparo ali dos tecidos que foi lesionado pela atividade física. Então, vamos imaginar que eu vou fazer uma sessão de musculação de meio-dia. O que é que eu devo comer antes? Então é interessante que você, 1 hora e meia, dependendo do tipo de refeição, você faça uma refeição legal. Pode ser uma tapioca, pode ser uma crepioca, pode ser um sanduíche. Se for comer um pouquinho mais perto do treino, aposte em refeições de fácil digestibilidade. Então, uma vitamina é uma ótima opção. E depois do treino, eu acho muito interessante a gente também apostar em carboidrato, que todo mundo só pensa em proteína, mas o carboidrato é importante, porque lembrem que no outro dia vocês vão fazer outro treino e vocês precisam repor glicogênio, precisa repor glicogênio hepático e muscular principalmente, e proteína, tá? Que é importante também para esse reparo da musculatura que foi lesionada pelo treino, tá? E sempre apostem dentro dessas refeições também em, por exemplo, sementes, em outros alimentos que vão dar o que a gente falou no começo da conversa, que são os micronutrientes, que são tão importantes também quanto proteína, carboidrato e gordura. Coisa boa. Ô Alexia, e aí já te perguntando, como encontrar uma atividade física que se adapte às necessidades e objetivos individuais? Porque, por exemplo, o Cadu falou aí da questão da alimentação, de ter uma questão de alimentação bacana no pós e no pré-treino, né? Mas tem gente que tem algumas comorbidades, tem algumas limitações, tem gente que tem problema de articulação, como no caso sou eu, mas assim, que pode praticar algumas atividades físicas, que tem uma tendência a se lesionar mais fácil. Mas assim, qual é a melhor forma da pessoa encontrar uma atividade física que se adapte aí? Por exemplo, a perda de peso, a ganho de massa magra, geralmente é através de um profissional de educação física. Como é que as pessoas podem encontrar melhor uma atividade física que se adapte a isso? Eu costumo dizer que ela tem que fazer o que ela gosta. Ela tem que procurar sempre o que ela gosta de fazer, certo? E com relação a essa parte que você falou aí, de adaptação, eu sempre adapto os treinos. Eu tenho alunos que eles têm problema tem cirurgia no joelho, aí não pode agachar. A gente sempre faz, mas faz numa amplitude menor. A gente sempre faz ginástica funcional, não posso correr. A gente faz uma caminhada moderada, que pode ser quase uma marcha atlética um pouquinho mais acelerada. Não precisa você correr, você faz um trote. Então, eu sempre faço adaptações.
Como eu expliquei anteriormente, tem a aluna que ela não sentava no chão. Quando a gente estava conversando aqui, eu disse, tem uma aluna que ela tem um problema de saúde, teve um problema de saúde bem sério, e ela não podia sair de casa de jeito nenhum. Ela tinha que ficar com uma pessoa acompanhando ela. E o filho dela não queria que ela saísse. Aí ela disse, não, eu vou, aos pouquinhos eu vou fazendo o que eu consigo fazer. Hoje em dia, ela faz parte do grupo com assistente social. Já faz um tempo que ela faz atividade lá com assistente social e está comigo desde abril do ano passado, trabalhando com Met Pilates. Ela tem problema de equilíbrio, mas a gente utiliza no Met Pilates muito a bola suíça. E ela faz atividades com equilíbrio na bola, ela vai para o chão, que antigamente ela não ia. Então, eu posso dizer que esse caso que eu ganhei essa aluna de uma forma diferente, que eu consegui fazer com que ela se realizasse de uma forma diferente. E ela disse, eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer tudo que eu estou fazendo aqui. E o interessante, até pegando o gancho do que Cadu estava falando antes, é que essa aluna ela só tem 30% do rins, de funcionalidade do rins. Então, ela tem muita dificuldade para beber água, o que estava conversando antes. Então, tudo que vocês estavam... Eu lembrando desse relato que ela disse para mim. E a alimentação dela, por incrível que falei, sei lá, eu não gosto de almoçar, eu não gosto de comer fruta, eu só gosto de fast food. Ela só é idosa e ela gosta mais desse tipo. No almoço, ela disse que para ela é melhor comer fast food, mas quando ela está no SESC, a alimentação dela muda. Quando ela tem reunião ou quando ela tem aula, ela tem que almoçar, né? Porque a alimentação de lá é diferente. E ela disse que para ela é como se fosse um martírio, é uma tortura. Mas ela, aos poucos, ela vai modificando. Eu converso sempre com ela, ela disse, eu reduzi bastante a questão do fast food. Então, querendo ou não, a gente ganha os alunos dessa forma. Então, a gente vê na particularidade de cada um, conversando, conhecendo aos poucos cada um, a gente consegue adaptar eles de uma melhor qualidade de vida. Isso, e sempre ouvindo também, né, Lê? Isso, é importante. Muito importante a gente estar sempre nesse lugar de escuta, né? E se colocar no lugar do paciente. Porque eu acho que, por exemplo, todo mundo aqui da mesa tem suas dificuldades, seja em exato, né? Então, quando o paciente chega dizendo que tem alguma dificuldade, seja alimentar, seja na prática de atividade física, seja algum âmbito emocional, a gente precisa, né? Vamos um olhar diferente, né? Exato, então um olhar diferente, com humanidade, né? Com calma e saber, né? Ovacionando cada pequena conquista. Eu acho isso muito legal. E também achei importante quando você falou a questão da escuta diferenciada que você fez, sabe? Você, querendo ou não, utilizou um pouco da psicologia quando você a motivou para isso e conseguiu modificar um pouco esse pensamento, sabe? Disfuncional dela, de se achar incapaz, de que não vai conseguir, que é melhor isso, que era aquilo. Então, quando você oferta cores, sabores, né? Esse mundo dela houve modificado. Então, isso é motivação, isso é super importante. Diminui, inclusive, a ansiedade dela. Verdade. Elisete, e aí já explorando essa parte de motivação, uma pessoa que ela está desmotivada, está com autoestima baixa, a nível de psicologia, como é que ela pode encontrar essa motivação? Hoje em dia, infelizmente, né, voltando àquela questão da pandemia, a ansiedade ela teve um aumento gradativo, né? Então a gente sabe que muitas pessoas estão com a crise da ansiedade e é desmotivação por não ter mais prazer. Essa parte prazerosa, ela altera e ela modifica muito o comportamento. Na questão da psicologia, a gente vai tentar ver qual a primeira coisa, qual é o tipo de ansiedade. A gente tem dois tipos de ansiedade, né? Que é a ansiedade que eu chamo de boa e aquela ansiedade ruim. Né? Por exemplo, eu estava com ansiedade muito boa, nervosa por estar aqui. Né? E aí cheguei aqui meio que nervosa, sem nenhum problema. E a psicóloga não fica nervosa com ansiedade? Tem sim, tem ansiedade, tem nervosismo, tem tudo. Mas é uma coisa boa, por quê? Não afetou a minha rotina, não deixei de fazer alguma coisa. Eu enfrentei meus medos e desafios. Né? Então, essa ansiedade boa, todos nós temos. O problema é quando você vem com ansiedade ruim. Que aí ela desmotiva, que seria o quê? Aquela que compromete o teu dia a dia, compromete as tuas funções, né, de atividades diárias, atividades instrumentais diárias, e também faz com que você se isole. Essa questão do isolamento social, da interação social, é muito importante para que essa motivação se eleve. Então, dentro do contexto da psicologia, eu tento fazer uma escuta de quais são as razões, o motivo, né, entrar em detalhes da vida daquela pessoa, e deixar ela livre para se abrir de todas as formas possíveis. A partir do momento que a gente encontra o ponto, a gente vai identificar que aquele ponto é aquela ferida, sabe? Que não conseguiu cicatrizar por várias formas, que aquilo afeta
a gente começa a trabalhar de forma com recursos tecnológicos, recursos de baralho, recursos da própria terapia, onde a pessoa ela vai compreendendo que ela, para ser motivada, ela precisa de um empurrão, sabe? E esse empurrão a gente tem que dar e busca, no caso, vamos dizer assim, como é que está a tua alimentação, como é que está a tua água, eu não bebo água, eu não gosto de água, eu não me alimento bem, e aí precisa, porque tem aquela velha história, né? Cuscuz, não é bom comer muito cuscuz. Quem engorda. Então, tudo isso, né? Você tem, então, eu não vou fazer dieta, por quê? Porque ele vai tirar tudo que eu gosto. Eu gosto de um vinho, eu gosto de um chocolate, você não pode tirar isso, tá, Cadu? Não, tiro não. E aí, não vai tirar, então já me motiva, entendeu? Então, eu sei que é muito difícil para as pessoas ter, mas é preciso que essa força ela seja internalizada, para que a pessoa possa realmente dizer, olha, eu quero isso, porque eu quero ainda continuar a viver e ver um mundo mais colorido, sabe? Eu acho que é por aí que a gente você tem uma ferramenta que você está com ela na mão, que geralmente você utiliza nos projetos. Sim. Explica pra gente um pouquinho, que eu achei muito interessante. Antes da gente iniciar o bate-papo, a gente estava conversando aqui pra gente, e a Elisete falou de uma ferramenta que ela utiliza, que eu achei muito interessante, muito bacana. Dá sim. Mostra lá para aquela câmera. Bom, essa ferramenta aqui, gente, é um livro em formato de caixinha, tá? E esses livros em formato de caixinha, ele tem várias funcionalidades. Nesse aqui em questão, é um livro para a questão mais da quem vai fazer o processo da cirurgia bariátrica, já que a gente veio aqui nesse contexto, né? Onde a gente tem várias questões que, por exemplo, sobre a imagem corporal. São livros de caixinhas que vêm como uma psicoeducação. Então, vou citar aqui só um, tá? Para vocês entenderem que dentro da psicoterapia, a gente vai trabalhar essas questões, porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade de falar. E aí a gente não vai perder a oportunidade de ser uma fala não verbal. Aquela que com a leitura e expressão facial vai conseguir dizer muita coisa. Então, por exemplo, essa aqui. A imagem corporal e a autoestima começam na mente e não no espelho ou no número da balança. Tomar cuidado com esses dois aspectos é uma decisão sábia, pois eles podem mudar a maneira como é entendido o valor pessoal do ser humano. Então, a gente buscar se valorizar. Se eu estou com um pouco do sobrepeso, eu preciso trabalhar isso também com as pessoas que estão no meu redor. No contexto familiar, aproveitando aqui, né, é muito importante que o Cadu, né, enquanto nutricionista, ele veja que como é que a família está nesse ambiente dessa alimentação. Porque ele precisa de estímulos, e esses estímulos vão a partir da psicoterapia e das outras pessoas que estão envolvidas nesse processo do bem-estar pessoal, bem-estar físico e bem-estar mental. Então, essa caixinha aqui é um dos recursos que eu utilizo dentro da minha psicoterapia, para que as pessoas consigam entender o quanto é bom ter autoestima e motivação. Né? Não sei se consegui te responder. Conseguiu sim, que eu achei arretado. Não vou mentir. Gente, a gente está se encaminhando aí já para o finalzinho do podcast, senão vai passar a tarde todinha aqui conversando, né? Porque a atividade física, para mim, em particular, é muito gostoso de se falar, porque é uma coisa que promove o nosso bem-estar, melhora a nossa autoestima, né? Nos faz feliz, nos bota para cima. Né? E acima de tudo, eu acho que é um assunto que a gente nunca cansa de falar. Verdade. Ele está sempre trocando experiências muito bacanas, igual a gente trocou aqui. E aí eu queria que vocês, de repente, deixassem uma mensagem aí final para o público, de incentivo para procurar fazer uma atividade física, ter uma boa alimentação saudável e, sem sombra de dúvidas, fazer e procurar algo que te faça bem, né? Para o corpo e para a mente. Começando com o Cadu. Tássio, uma mensagem que eu queria deixar é que as pessoas, elas comecem, né? Foi o que a gente falou um pouquinho aqui na conversa da gente, que elas procurem também profissionais, que elas confiem, né? Para auxiliar nesse processo, porque foi até o que ele estava falando aqui, né? Para eu não tirar o chocolate das pessoas. Realmente, muita gente fica confuso porque um profissional fala algo, outro profissional fala uma outra coisa e realmente existe essa confusão de informações. Então, procurem profissionais que vocês confiem, né, para ajudar e auxiliar nesse processo. Entendam que seja qual for o objetivo, seja de emagrecimento, de hipertrofia, de performance, de modulação de algumas taxas metabólicas, isso precisa ser feito de uma forma multidisciplinar, tá? E é isso. Eu acho que a gente conseguiu explorar bastante, né, essa temática que a gente trouxe de hábitos. E é isso, a mensagem que eu deixo é: comecem, procurem profissionais que vocês confiam e boa sorte aí no processo.
E aí, Alexia? Ele qual que é o resumiu resultado? bastante, não foi aqui. Mas é isso mesmo, pessoal. Que vocês comecem, façam coisas que vocês gostem de fato. Alimentação, que vocês gostem de uma forma saudável, trabalhando o equilíbrio, qualidade de vida, para você melhorar o sono, para você melhorar o seu dia a dia. E que façam o que gostam. É isso aí. E aí, Elisete, a mensagem final aí que você deixa para as pessoas? Bom, pegando um pouquinho do gancho, né, do Cadu, quando você procura profissionais que você confie e também profissionais que façam a interlocução com o outro. Porque é super importante que o nutricionista tenha um contato com o psicólogo, com o educador físico. Por quê? Porque acima de qualquer coisa, a gente está trabalhando com a mente daquela pessoa, não é só com o corpo, né? Porque é a mente que vai direcionar o corpo. Então, eu sei que no início, gente, é muito, muito difícil. Eu digo por experiência própria, que eu cheguei a um manequim 46, né? Coca-Cola era meu alimento no café da manhã. E hoje eu consegui chegar a reduzir para o meu 44 e vai fazer 8 anos que eu não tomo refrigerante. Então, foram escolhas que eu fiz. Então, eu vou comer pizza, vou. Tá todo mundo no refrigerante sem problema nenhum. Uma vez eu fui, tomei um dedo de coca, quando entrou, eu senti uma dor, um mal-estar. Por quê? Porque o meu organismo ele não estava mais adaptado àquela substância. Então eu fiquei no suco, fiquei na água, não deixei de comer pizza. Então não existe essa condição de deixar de comer algo para que você saia no social e se divirta, sabe? Você pode fazer suas escolhas e, como todo mundo que a gente está falando sempre, começa. O que você não pode deixar é de não fazer. E não pode também dizer assim, eu sei, eu compreendo, mas você não faz. E aí a gente chama para que, né, para que todo mundo em conjunto faça e faça ser presente na sua vida e na vida dos seus familiares. Então, motiva-se, se motive. Vem para o SESC, que o SESC tem muita coisa boa. É isso aí. Bom, gente, gostaria de agradecer a participação de vocês, a disposição de vocês terem vindo até aqui. Né? A gente começou aqui um dia muito chuvoso, mas como vocês podem ver aqui no nosso estúdio aqui atrás, que as pessoas pensam que não é, essa imagem é real, tá um dia ensolarado, um dia lindo, inclusive para você começar a fazer uma atividade física hoje mesmo, seja uma bike, seja uma caminhada, uma corrida, qualquer coisa. E aí eu queria agradecer também a você de casa pela sua disponibilidade, a sua disposição de estar aqui nos ouvindo, né? Pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, @FEComércioPE, @SESCPE e também @SENACPE. Sigam nossas redes sociais, lá a gente está compartilhando muito conteúdo, não só sobre esse segmento, mas sobre outros também. Ative as notificações aí do canal, se inscreva, curta, compartilhe para que mais gente veja, né? E a gente se vê aí no dia 9, falando sobre Dia das Mães, trazendo aqui um dermatologista para falar um pouquinho sobre autocuidado e mais uma psicóloga para falar sobre o autocuidado de si. A gente se vê aí na próxima edição do Papo Podcast e até a próxima. Valeu!